Graças te damos, Senhor. Nos submetemos, Senhor, toda a verdade e desejamos, Senhor, avançar na tua verdade e realidade. Mostra-nos, Senhor, abre os nossos ouvidos, desejamos ouvir a tua voz, que por meio da palavra sejamos constrangidos e nossa consciência possa estar limpa diante do Senhor. Fale conosco, Senhor. Queremos experimentar de uma graça abundante. Queremos ver, Senhor, a tua realidade. Que possamos aqui ouvir o Senhor e poder responder tudo aquilo que o Senhor tem em expectativa por nós. Nos alinha, Senhor. Nos alinha, Senhor. Nos aperfeiçoe e nos corrija, Senhor, para que possamos responder. Que cresça a graça em nós. Que cresça o governo de Cristo em nosso interior. E que possamos sair daqui obedientes e desfrutando da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te damos graça, Pai. Amém. Amém. Você pode se sentar. Boa noite a todos. Graça e paz. Amém. Queridos, vamos. Colossenses 1:26. O tema da mensagem é o discipulado. E no final tu vai entender porque o tema é esse. Mas eu tenho muito a falar. Mas eu tentei filtrar para ser breve, né? Mas é um assunto que temos muito a falar. Porque é por meio do discipulado, da comunhão, que avançamos como evangelho. O que avança é a comunhão. É a comunhão que é o âmbito, é a geografia de Deus. É a comunhão. Quando crescemos em comunhão, atingimos outras pessoas. Amém? Quem está no som, baixa um pouquinho o meu aqui, porque tá muito alto. Vamos lá? Colossenses 1:26, pode ser. Tema é discipulado. Olha aí. O mistério que esteve, não está. Era mistério. Era um mistério, não é mais. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Antes da cruz, antes da encarnação de Jesus, o mistério oculto. E em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer. Deus quis fazer conhecer. A gente podia só ficar nesse Deus quis fazer conhecer. E horas desfrutar disso aqui, porque o Senhor, Ele fica se dando a conhecer. Todos aqueles que querem conhecer. Tá, os quais Deus quis fazer conhecer, quais são o quê? Conhecer o quê? As riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Que mistério é esse, né? Que está sendo repetitivo. Qual que é o mistério? Que é Cristo em vós, esperança da glória. Vai mais um. Mistério é esse, tá, irmão? Era mistério. Agora não é mais. Qual que é agora a realidade? Cristo em nós. A quem anunciamos? Admoestando a todo homem e ensinando todo homem em toda a sabedoria. Ensinando, ó, eu estou aqui, ó, irmão. Eu estou aqui hoje por causa dessa parte aqui, tá? Por isso que o tema é discipulado. E eu não fui no Sermão do Monte, né? Todo mundo se perguntando, né? É discipulado e eu não fui em Marcos 4 a respeito dos 4 tipos de solo e a semente. Então, discipulado, nós estamos lá agora, lá em Colossenses. Ensinando todo homem em toda sabedoria. Para quê? Quando tem para, irmão, na Bíblia, para quê? Está o teu destino.
Quando Paulo fala para quê, ele está apontando o destino. Para quê? Para que apresentemos todo homem. Vamos lá, todo mundo. Todo homem. Você tem que ter familiaridade com a palavra perfeito. Porque a igreja, por ignorância, ela acha que perfeito é não errar. Perfeito é estar completo. Nós temos Cristo, então nós estamos completos, somos férteis e podemos frutificar. Não tem a ver com não errar, né? Então, por causa que essa palavra aqui, irmãos, por causa de não entender essa palavra aqui, a igreja não tem desejo de ser perfeita. Só que o aperfeiçoamento dos santos que Paulo fala tem a ver com perfeição. Estão entendendo? Então, como é que nós não vamos poder, não vamos falar de perfeição? Se Cristo é perfeito, né? Então, apresentamos todos os homens perfeito em Cristo Jesus. Amém? Poderíamos ficar aqui, né? Só falando palavra por palavra, mas é o último culto do ano e a gente não tem tanto tempo assim. Então, como eu falei, o tema é discipulado. E o discipulado, ele não começa quando você decide caminhar com alguém. O discipulado começa quando você decide ouvir verdadeiramente uma voz. Todo mundo é discipulado. Só que algumas pessoas são discipuladas pela voz de Deus e outras pessoas são discipuladas pela sua própria voz. Ou pela voz de outra pessoa que o governa. Sim? Todos entendem? Então, é quando você decide ouvir a verdade. Assim começa o discipulado. Não tem a ver você simplesmente, agora eu vou começar a andar com o pastor toda hora. Faz parte, tudo bem, não é errado. Mas o discipulado é você se permitir ouvir a voz de Deus por meio de uma pessoa. Então, há uma grande diferença. Qual? Ouvir a palavra e se permitir que ela alcance o seu interior. Você pode me ouvir um ano inteiro, mas se você não se permitir que essa palavra que eu estou falando não penetre o mais profundo do teu ser, não tem como você ser discípulo. Então você pode ouvir, mas não se permitir ser aperfeiçoado. Quem está comigo? Então vamos lá. Quando redobre toda a atenção, isso aqui, tá, o coração está aqui. Quando você ouve a palavra de Deus, é uma pergunta. Olha aí, preste atenção. Quando tu ouve a palavra de Deus, o que acontece dentro de você? Você se sente acusado ou constrangido? Aqui vai mudar a história, irmão. Aqui é para quebrar toda a mentalidade caída. Quando tu ouve a palavra de Deus, como você se sente? Acusado ou constrangido? Você acha que um pai vai querer acusar o seu filho? Ou ele quer constranger o filho para o filho quebrantar e se arrepender? Quando você entra num culto, num ensino, num lugar que alguém está ensinando a palavra de Deus, como você ouve essa palavra? Isso vai determinar se você vai ser transformado ou não. Porque se você ouve a palavra e você se sente acusado, você nunca vai ser transformado, desculpa. Nunca, e nunca, nunca mesmo, tá? Nunca você vai ser transformado quando você se ofende com a palavra de Deus. Mas quando você recebe a palavra de Deus e quebranta na palavra de Deus, é muito provável que nesse instante você experimente da graça do Pai na sua vida. Então você ouvir a palavra de Deus com o coração constrangido, irmão. Aqui está o segredo. Quando a gente se sente acusado, fechamos nosso coração, somos levados a nos defender. Não é bem assim, né, pastor? Aqui é o teu ponto de vista. Mas quando a gente é constrangido, somos levados ao arrependimento. E o Senhor começa a nos transformar. Então, no caminho do discipulado, só permanece
os constrangidos. Os duros de ouvido não conseguem suportar. Entenda o que eu estou falando. Os arrogantes de ouvido não conseguem suportar o discipulado com Jesus Cristo. Você lembra? Mas Senhor, dura esse sermão. O pessoal está indo embora. Se vocês quiserem ir embora, vocês vão também. E eu pego as palavras de Jesus com toda a graça. Quem quiser ir embora pode ir, irmão. Com toda a graça. Mas para quem iremos? Os discípulos falaram: só tu tens a palavra de vida eterna. Então o que nós fazemos? Afundamos os nossos... Você sabe o que é afundar um barco? Você sabe o que é afundar um barco? Meu pai era embarcado, trabalhou com barco. É você chegar num território inimigo, e quando você botar o pé no território inimigo, toca fogo no barco, porque em nenhum momento eu vou retroceder. Por isso que eles estavam falando para Jesus Cristo isso. Toca fogo no barco, porque se o negócio apertar, nós vamos para cima, nós não vamos para trás, nós não vamos retroceder. Então abandona os cavalos, dá uma chicotada no cavalo e deixa ir embora, quebre os barcos. Eles estão fechando as portas de saída para que a gente permaneça ouvindo a palavra de Deus sem ofensa. Estão entendendo ou não? Então, irmãos, nós não estamos no jogo agora, nós estamos no intervalo. O jogo é quando a gente sair desse galpão. Nós estamos aqui organizando as táticas de como jogar. Aqui não é jogo, irmão. Aqui nós estamos abrindo o plano eterno e estamos dizendo: ó, agora é por aqui. Aqui é o lugar de a gente abrir o projeto eterno de Deus e dizer: e aí, vamos aonde? Como edificamos? O jogo é lá fora, irmão. Aqui ninguém joga, não. Aqui é estratégia. Todos entendem? Então, Jesus nunca chamou pessoa para acumular conteúdo. Ele chamou para que elas sejam formadas. Tudo isso começa por meio de ouvir a Deus. Irmão, você sabe que eu tenho uma carreira teológica, né? E eu achava que ela era muito respeitada. Nada a ver, irmão. Eu tenho uma carreira teológica. E nessa carreira teológica, né, fizemos os cursos. Eu fazia um curso que eu já fui o aluno, depois eu fui o professor, né? E aí lemos a Bíblia algumas vezes completo. Diversos não, com toda a graça, tá, irmão? Centenas de livros, né? Lidos. Não entrávamos em discussões falando de Armínio e Calvino porque ouvimos um vídeo. Nós entrávamos em discussão porque lemos todos os livros de Calvino. A gente não está de brincadeira não, irmão. Só que eu não deixava ser moldado por dentro. Então eu estava cheio de conteúdo. E Jesus chegou no momento que: Marco, eu não te chamei para tu estar cheio de conteúdo. Eu te chamei para tu estar cheio da minha verdade. Por mais que é uma verdade da Bíblia, eu não te chamei para ser assim, cara. Você é um arrogante, cara. Ninguém te suporta. Eu vou te quebrantar. E como é que foi isso? Por meio de ouvir a voz de Deus. Por meio de ouvir uma palavra de um pai. Estão me entendendo? Ouvidos humildes. Coração com expectativa de ouvir a voz de Deus. Coração com expectativa de ser transformado. Um espírito disposto a ser confrontado. Não tem problema em confronto. Não tem problema nenhum. Então, um ouvido arrogante. O que é um ouvido arrogante? O ouvido arrogante, ele sabe os versículos. Ele conhece os versículos. Na hora que eu falei Colossenses 1, todo mundo conhece o Colossenses 1. Quer ver? João 3,16. Não. Esse aqui é o coral da igreja brasileira. Eu queria vir um dia domingo assim, ó, abre comigo João 3,16. Eu tô doidinho. Aí todo mundo, não é assim, irmão. Nós não temos ouvidos arrogantes. Nossos ouvidos estão aqui para ouvir o Senhor e ser discipulado por Ele. Sim ou não? E o ouvido arrogante, ele conhece versículos, tem anos de igreja, mas continua com fome.
Porque só conhece. Irmão, eu sei que aqui dentro dessa xícara tem água. Eu conheço, é água, está limpa, eu sei. Mas se eu não beber ela, eu morro de sede, meu irmão. Então não basta conhecer. O discipulado não é um convite a conhecer, o discipulado é um convite a experimentar. É você se aprofundar em experiência. A nossa mente carnal nos engana. Coloque amor nas minhas palavras. Ela nos engana. Por quê? Porque ela faz a gente acreditar que ouvir a palavra de Deus é o mesmo que entender. Então vamos supor que... Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. João 3,16. Vai, bota aí para nós. Agora vamos tirar onda. Desculpa. Se a minha liberdade te ofende. João 3... Pô, o pastor está de brincadeira comigo, cara. Deus amou o mundo de tal maneira. E o que o amor de Deus faz? Ele se dá. Ele dá o seu filho que era unigênito, que agora é o primogênito de todos. Amém, glória, dá um glória aí. Glória a Deus, aí. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que acontece? Tu vai lendo, todo mundo orado aqui, até as crianças sabem. Só que um ouvido arrogante fica dizendo na tua mente que tu já vive esse versículo aqui. E pode ser que esse versículo esteja muito distante da tua vida. Porque amar como Deus ama, todo mundo deseja, mas dar como Ele dá, ninguém quer. E Ele deu o seu filho. E esse versículo é muito profundo. Eu estou falando aqui só por... O que eu quero te dizer, que versículos são familiares, só que não significa que tu entendeu. Porque se tu tivesse entendido, você vivia esse versículo. E a tua vida não mostra que tu vive. E aí agora? O que nós faz? Então não me diga, eu já sei. No discipulado não existe, eu já sei. Você sabe o que aconteceu com o eu já sei? Teve 2 pessoas que falaram eu já sei na Bíblia. Para Jesus! A Marta, eu já sei que no grande dia tu vai ressuscitar. Ela sabia tudo, né? E o Nicodemos, sabemos que tu és... São pessoas que já sabem, mas por que não vivem? Por que não vivem? Então significa o quê? Tu conhece um versículo, sabe o versículo, mas a tua vida não condiz com aquele verso. Por quê? Porque você não entendeu o versículo, você só sabe. Estão entendendo? Coloque amor nas minhas palavras. Você entende? Tudo bem? Vamos lá. Posso continuar? Então entender é o mesmo que viver. E a nossa mente, ela se empolga com revelação. Mas quando fala de prática, ela corre. Falou de revelação, irmão, todo mundo se empolga. Abre comigo Tito 1:5. Pô, cara. Falar de o Senhor corrigindo e tal. Quer ver? Vamos fazer um estudo de Apocalipse verso a verso. Pô, pessoal, a gente lota essa igreja, irmão. A galera vem, quer saber. Porque é legal. É legal, é interessante. Então, tipo, a tua mente carnal, ela quer saber sobre os versículos. Mas na hora de praticar, a gente se ofende. Estão entendendo? O discipulado, ele entra no meio disso, irmão. Se é para falar onde entra o discipulado na sua vida, ele entra nesse lugar. Você já sabe, você não vive, e o discipulado vai entrar nesse lugar e vai conectar o teu saber com a vivência. Isso é o discipulado. Então, saber que algo te faz mal e não abandonar, cara, saber que algo faz mal a gente sabe, mas abandonar aquilo são coisas totalmente diferentes. A coquinha não dá, né, irmão? A coquinha é ouro, irmão. A coquinha é o espinho na carne, irmão. A gente sabe que a coquinha faz mal. Sim ou não? Faz mal. Então é sem açúcar, tá, irmão? Vamos melhorar um pouco. Ou aquela Sprite zero, né, para ficar melhor, né? Não tem corante, é o mais legalzinho. Melhor de todas a Sprite zero.
A gente sabe que faz mal. A batata frita é bem encharcadona. Eu gosto dessa, irmão. Eu falo pra Amanda assim, ó, mano, faz uma pipoquinha pra nós assistir um filme. Aquela com gostinho de óleo. Não tem uma pipoquinha que tem um gostinho de óleo? É gostoso demais. Eu adoro aquele gostinho de óleo na pipoca. E 5 quilos de sal, né? O sal que era para jogar no mundo, a gente joga em cima da pipoca. A gente sabe que é mal. Isso, eu sei que faz mal, mas eu como. Saber que faz mal não significa que você vive, que você pratica. Você sabe que faz mal, mas a tua consciência ainda não faz você se afastar do mal. Então sabemos, olha só, irmão. A gente está bem ciente que tem coisas que roubam a nossa vida, sim ou não? Tem coisas que tomam o nosso tempo, tem coisas que roubam o nosso recurso, tem coisas que roubam tempo com a nossa família, tem muitas coisas que querem nos assaltar. Sabemos que faz mal. Irmão, como vou usar as palavras de domingo passado, ninguém tropeça numa montanha. Tropeçamos numa pequena pedra. Sabemos que aquela distração faz mal, sim ou não? Sabemos que faz mal. Por que continuamos? Sabemos que nos afasta do Senhor. Por que continuamos? Por falta de uma consciência limpa diante do Senhor. Mas por meio da palavra, agora eu vou dar uma boa notícia, por meio da palavra de Deus, a nossa consciência é limpa, obedecemos, vivemos por graça, vivemos de glória em glória. Deu o pentecostal, apareceu, aí volta. Tá, então a gente já sabe, né? Tá bom. Mas somente saber não nos liberta. Saber não nos transforma. O saber simplesmente te deixou informado. Quem crê que Jesus volta? Só alguns? Tá bom. Os outros aqui são outra parte escatológica, né? Tudo bem. Respeito, né? Mas eu creio que Jesus vai voltar, irmão. Só que eu não posso simplesmente dizer amém por isso. Você sabia que Deus não espera do teu amém, né? Deus não espera o teu amém. A gente fala amém, tudo bem. Mas Ele não espera o teu amém. Ele quer que nós vivemos uma vida que responde que Jesus vai voltar. Você entende? Então tem uma distância nisso. Saber... Coloca amor nas minhas palavras, irmãos. Saber o que precisa ser feito e não faz. Isso cansa. Isso te mata. Não tem coisa mais desanimante de você sabe que tem que fazer certo, mas tu não faz. Quem aqui que não passou por isso? Meu Deus, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Isso é o que nos cansa. Isso nos mata por dentro, irmão. A gente sabe que é errado, faz. A gente sabe que é o certo, não faz. Você já passou por isso? Eu passo. Isso nos mata. Isso nos cansa. Isso é terrível. Só que aquilo que começou na tua vida como uma informação precisa se tornar vida. Tudo começa como informação, mas precisa se tornar vida. E meu irmão, para se tornar vida, todos nós temos que ouvir a voz de Deus e nos arrepender. Nos arrepender, quebrantar. Nós precisamos disso, irmão. E outra, quando a gente sabe o que é certo e não faz, o que acontece? Dá uma sensação assim, ó. Poxa, eu já deveria ter mudado. Poxa, eu estou atrasado na minha vida. Poxa, quem que nunca pensou, se olhou no espelho e falou, nossa, eu estou muito atrasado na minha vida? Quem já pensou isso? Largue mão desse pensamento, meu irmão. Largue mão desse pensamento. Sabe por que está tendo esse pensamento? Porque você está se comparando com alguém. Poxa, o Charles e a Nathalie já estão indo bem. Olha só como é que está o Charles, né? Glória a Deus. E aí tu começa, poxa, mas eu não estou assim igual o Charles. E tu começa a se comparar. Isso te desanima, larga a mão disso, meu irmão. Para de se comparar com os outros. Olhe para Cristo, irmão. E escute o que Cristo tem a respeito da sua vida. Na boa, pouco importa
a minha opinião, eu como pastor de algumas pessoas aqui, pouco me importa a minha opinião sobre a sua vida, irmão. O que importa é o que Cristo pensa de você e que pensa de mim. Olha que lindo. E isso faz parte de um discipulado. Onde o discipulado ele vai entrar? Ele entra naquilo onde eu já sei e o que não é governado em minha vida. Eu já sei que tem que obedecer a Deus, mas eu não obedeço. Aqui no meio entra o discipulado. A voz de Deus te convidando à obediência. A voz de Deus te matando o teu homem caído. Você entende? Então o discipulado não é novas informações. É permitir aquilo que já te foi revelado, você viva. Você entende isso? Foi te revelado uma porção, sim ou não? Você tem uma revelação de Cristo? Quem tem revelação de Cristo aí? Então o discipulado é uma pessoa que fala assim, ó, o que você entende como Cristo? Cristo fez isso na sua vida, então vamos viver isso aí. Nós vamos ler a palavra de Deus e ler sobre a graça de Deus e vamos dizer, isso acontece na minha vida. Somente num discipulado, irmão. Quando eu falo discipulado, não pense num pastor sentado na tua mesa, irmão. Isso faz parte. O discipulado começa, sabe quando? Quando agora você decidir considerar minha palavra. O discipulado tem mais a ver com uma voz governando, irmão, do que uma pessoa. Estão entendendo? Mas me chame, tá? Então aquilo que te foi revelado precisa transformar sua vida. E entra o discipulado. Quando começa o discipulado? Quando entendemos que somente Cristo pode transformar a nossa vida. E nenhum esforço nosso pode transformar. Aqui começou o discipulado na sua vida. Quando começa, pastor? Quando você entende que a sua própria força você não consegue, mas a graça de Deus que habita em você, ela consegue responder a Deus. Aqui começa o discipulado em nossas vidas. Que linda verdade, irmão. Número 1, foi a introdução. A matéria-prima do discipulado. Você entende? Vocês estão entendendo? É rápido, tá? São 5 pontos, mas 5 pontos bem práticos. Aleluia. A matéria-prima do discipulado não é a pessoa, é o Cristo que está nela. Irmão, você tem filho, você tem amigos, você tem pessoas que você convive. Se você focar na pessoa, você vai desanimar. Vem viver comigo para tu ver. Vem viver com a pastora Amanda. Só tem cara de inocente. Vai lá, irmão. Complicado. Se a gente focar na pessoa, isso não é discipulado. Nós temos que ver o Cristo dentro dessa pessoa e investir no Cristo. Irmão, nós não discipulamos pessoas. Fazemos que uma natureza cresça e governe a vida de uma pessoa. O discipulado não tem a ver com pessoas. É o Cristo no seu interior que precisa governar e crescer. E nós temos que cooperar. Amém? Então, a tua mente e a tua carnalidade, o primeiro Adão, tua carne, ela não pode ser aperfeiçoada. Ela não pode responder a Deus. A tua carne não consegue se manter firme. Por isso, quando a gente tenta discipular pessoas a partir do esforço humano, o que acontece? Quando a gente começa a mudar o comportamento de uma pessoa, às vezes a gente é tentado nisso, irmão. Nathalie, começa a andar assim. Pastor Michela, faz assim. Quando a gente vai dando, estamos fazendo gestão de comportamento, não discipulado. Entenda? É que eu não consigo deixar mais claro, me perdoe.
Mas gestão de comportamento é diferente de discipulado. Gestão de comportamento é simplesmente tu pedir para uma pessoa que ela te obedeça. Tipo, não anda assim, não se veste assim, não vire assim, não fale assim, comece a falar assim. Isso é uma gestão de comportamento, não é discipulado. Discipulado é um véu que cai e você começa a ver Cristo dentro de você, te transformando dia após dia, ok? Amém? Amém? Então posso ir para o número 2? Diferença de discipulado e gestão de comportamento. 2, rapidinho. Ó, viu como é rápido? São 5. Quando começa o discipulado? É o 2. Começa quando você reconhece que somente uma coisa te faz crescer espiritualmente: Cristo em vós. Quando você reconhece que é Cristo em vós que te faz crescer espiritualmente e que os teus esforços humanos e métodos não vai dar certo, você começa a crescer nessa verdade. Então, irmão, nessa jornada em Cristo, a primeira coisa a se fazer é morrer. Só que você não foi chamado só para morrer. Você foi chamado para viver no ressuscitado, no poder do ressuscitado. Então não foque somente em morrer, você precisa viver também. Sim? Então começa quando? Quando você reconhece Cristo em vocês. Essa é a matéria-prima. E quando a gente vê essa matéria-prima nas pessoas, nenhum trabalho é em vão, irmão. Ninguém corre em vão quando Cristo está na pessoa. Se você viu Cristo numa pessoa, e essa pessoa está no estado mais deplorável da vida dela, mas ela tem a Cristo, não corremos em vão. E já deixo um toque para você. Não gaste tempo com pessoas que não têm Cristo. Elas precisam da semente ainda. Não gaste tempo regando alguém que não tem semente. Número 3. Coloque amor. A correção e a aceleração. Quando a gente é corrigido, ou melhor, olha para mim aqui. Quando nos permitimos ser corrigidos, é diferente de ser corrigido. Ser corrigido é uma coisa, e se permitir ser corrigido é outra coisa. Você é corrigido, vamos supor, a Natália, ela pode fazer alguma coisa e dizer: Natália, não faz mais isso, Natália. Diferente é a Natália chegar para mim e dizer: Pastor Marco, você pode me mostrar onde é que eu estou errando? Estão entendendo? Você se permitir ser corrigido é diferente de ser corrigido. Uma pessoa que ela é corrigida, ela tem grande possibilidade de se ofender. Mas aquele que permite ser corrigido, não. Nunca se ofenderá. Por quê? Porque ele deseja ser aperfeiçoado. Estão entendendo? Você é corrigido ou você se permite ser corrigido? Isso vai mudar se você se ofende ou não. A ofensa vai sair longe hoje, irmão. Vai sair correndo. Quando você se permite ser corrigido, os processos são acelerados. Irmão, eu como um pastor, deixa eu abrir um aspas aqui. Posso abrir meu coração aqui? Vocês têm meu coração? Vou abrir meu coração aqui. Quando eu olho uma pessoa repetindo o processo, dói muito o meu coração. Já chorei por várias pessoas que estão me ouvindo aqui. Já chorei, irmão. Olhando vocês repetirem um processo. Mas eu não posso me meter. Porque eu só vou aonde me chamam. Então eu vejo você tropeçar. E deixo você tropeçar. Até um dia você dizer: me ajude, me dê uma luz. Porque se eu ir lá e te falar, faça por aqui, você vai se ofender. Então, às vezes, a gente permite. Nem sempre quando meu filho cai, eu vou lá levantá-lo. Às vezes eu vejo ele correndo, daqui a pouco ele caiu. Para que ele sozinho se levante.
porque nem sempre estaremos aqui. Entendem? Não é negligenciar. Obviamente, se for algo sério, a gente vai ter que abrir a porta com o pé. Se for algo sério e bate na minha mesa, ó, tal pessoa está passando isso aqui, ela não está falando, não, então o negócio vai estreitar. Nós vamos lá. Mas tem coisas que a gente não vai. Mas se você me chamar a minha casa para participar, e você responder, né? Ficar 2, 3 anos repetindo o mesmo processo, aí não dá, né, varão? Aceleração. Repita comigo, aceleração. Esse é aqueles que querem ser corrigidos. Então vamos lá. Então deveríamos nos perguntar, por que tem coisa tão lenta na minha vida? Se pergunte, irmão, por que tem coisa tão lenta na minha vida? Porque você não se permite ser corrigido. Por isso que é lento. Vou começar Vamos supor que eu vou começar o curso para ser corretor. Começar o curso para ser corretor. Já me inscrevi, paguei, deu certo. E vou bater cabeça na minha jornada. Eu posso chegar hoje, Jeremias? Vamos tomar um café? Cara, como é que é, cara? Por onde que eu posso ir? Posso fazer isso? Ô, Jeremias, se tu vê eu fazendo alguma coisa errada aqui na minha jornada, tu pode falar para mim, cara, não é assim? Vou começar a minha jornada no Videomaker, Sérgio. Ô, Sérgio, tu viu ali o que eu estou fazendo? Tu viu que eu errei? Eu errei em algum lugar? Aí o Sérgio vai dizer, tu errou só em 78 lugares. Mas eu posso querer aprender sozinho. Só que eu vou demorar 50 anos para ser um profissional. Só que eu posso ser mais rápido. Sérgio, você pode me ajudar? A gente toma um café, tu me ajuda? Ô Sérgio, com certeza, irmão, vamos lá. Então, nós somos lentos em parte que a gente não é humilde. Porque se a gente for humilde e dizer, poxa, me ajuda nessa parte aqui, irmão. É arrogância no meio do corpo de Cristo. Está cheio de gente aqui com vários dons. Não consegue colocar para fora porque não tem gente humilde para dizer, cara, me ajuda. Coloca amor nas minhas palavras. Você está comigo, amém? Já não há mais nada. Conhece essa? Mais nada que a ele não Aumenta o teclado. pertence. Vai, Charles. Temos sim. Vamos cantar. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos. Vamos mais forte, vamos. Mais uma vez. Já não há mais nada que a ele não pertence. Essa é a verdade. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Em tudo existe graça. Basta nós manifestar. Vamos lá. Onde é que eu fui? Então a correção remove a minha resistência. A correção aumenta o governo de Cristo no seu interior, diga amém. Então qual que é o desejo de um discípulo de Cristo? Ser aperfeiçoado. Esse é o desejo de um discípulo. Um discípulo, quando ele olha para as palavras de Cristo, quando ele ouve as palavras de Jesus Cristo, o desejo dele é ser aperfeiçoado. O que eu faço para ter a vida eterna? Porque eu cumpro as leis. Na verdade, sou muito bom. Jesus, que bom que tu cumpre as leis. Queres ser perfeito? Queres ser perfeito? Queres ser perfeito?
Eu sei que essa palavra fica ruim, né? Mas não tem problema. É verdade, está na Bíblia. É verdade. Número 4. Nossa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Ele não, em tudo existe graça, cantemos. Número 4. O desejo de ser aperfeiçoado. Quando alguém deseja ser corrigido, a correção dói menos, porque você deseja a correção. A correção dói menos, o teu coração já espera uma correção, que o coração está aberto a ser corrigido, a ser discipulado. O discipulado não é um aumento da agenda da igreja. Você tem que guarde isso aqui, porque no final eu vou falar sobre discipulado de novo. O discipulado não faz parte do aumento da agenda da igreja, irmão. O discipulado não é controle de pessoas. Oi, papai, posso comprar o carro rosa ou preto? Posso abrir aspas aqui rapidinho? Amados, tivemos uma compreensão algumas semanas atrás, muito forte. Eu trabalhei ela muito forte na minha casa, porque, olha aqui para mim, olha só, a paternidade espiritual ela existe. Se tem alguém aqui que não acredita, tudo bem. Talvez você não acredita porque você viu os falsos apóstolos e falsos pastores sendo pais espirituais. Olha só, a paternidade espiritual ela existe, irmão. Só que ela não forma filhos, porque filho tu já é por graça. Por graça tu é filho de Deus, sim? A nossa função como pai espiritual é formar outro pai espiritual, não outro filho, para que você me obedeça. Não é sobre isso. A paternidade espiritual não é sobre isso. É sobre assim, eu vou formar um outro pai, uma outra mãe espiritual. Isso é paternidade espiritual. Porque se eu quiser, irmão, formar outros filhos espirituais, irmão, nós manipula todo mundo. Nós manipula todo mundo. E eu sou o pai espiritual de todo mundo. Porque eu estou formando um filho espiritual. Não é isso. Nós temos que formar famílias. Irmão, olha aqui para mim. A Bíblia diz para discipular a igreja. Não vai estar, tá? Pode procurar. Não está em nenhum momento na Bíblia para discipular a igreja. Está dizendo na Bíblia que tem que discipular as nações. Como que discipula uma nação? Como é que começa discipulando uma nação? Discipulando uma família. Famílias discipuladas, nação transformada. Entende? Por isso que discipule as nações. Enfim. Discipular não é aumento de pessoas. Discipular é aumento de Cristo na vida das pessoas. O apóstolo Gustavo, ele tem uma maestria maravilhosa, amém? E ele falando, nós não estamos aqui para disputar tamanho. Porque se a gente visse pessoa até lá em cima, eles dizem, nossa, está muito cheio, né? Aí a outra igreja aqui da frente tem 5 pessoas. Nós não estamos aqui por tamanho. O Senhor nunca trabalhou com tamanho. O dilúvio era muito maior que a arca. Porque não é sobre tamanho. É sobre o quanto tem de verdade. Discipular
é o aumento de Cristo na vida das pessoas. Não tem a ver com tamanho, não tem a ver com quantidade, porque em nenhum lugar da Bíblia vai falar sobre tamanho. Gigante, Golias e o pequeno Davi. É sobre tamanho, irmão? É sobre quantidade? Israel nunca foi com um exército superior. E pelo contrário, Deus diminuiu o exército, vai com menos ainda. Meu Deus, menos ainda. Nunca foi sobre números e pessoas. É o quanto as pessoas obedecem uma verdade. Isso é discipulado. Diga amém. Você está entendendo? Nunca é sobre números. Desculpa. É 6 pontos, irmão. Desculpa, eu falei 5. 5. A agenda divina. Jesus tinha uma agenda divina. Fazer a vontade do Pai. E o discipulado, em nenhum momento, ele foi buscar alguma pessoa em casa. Ô, irmão, e aí, vamos lá, né, cara? Que a gente entrou numa fria de igreja, irmão. Que é ter que ir lá e implorar para a pessoa ir num culto ou ir em algum lugar. A gente tem que implorar com a pessoa. Não faz isso, irmão. Não faz. Não faça isso. Nós temos que ter consciência de quem é Cristo e o que é o corpo de Cristo. Jesus, ele tinha, tem até essa linha pontilhada, ele tinha uma agenda divina, que nessa agenda divina ele não parou em nenhum momento. Só que nessa agenda divina, pessoas chegaram até ele. E aí ele olhou para as pessoas e falou, me segue. Ele não parou de fazer o que ele estava fazendo, ele continuou seguindo, e essas pessoas começaram a seguir ele. E o que eu estou dizendo? Estou dizendo que você precisa saber o teu trajeto. Você precisa conhecer a sua agenda divina. Para quê? Para que quando uma pessoa chegar até você, você fale para ela, vamos construir. Construa. O discipulado é isso, irmão. Não é parar uma vida para atender outra vida. O discipulado é você. Cara, se levanta e vamos construir juntos o reino de Deus. Vamos edificar juntos. Isso é o discipulado. Você quer discipulado, tal? Porque tem umas pessoas que gostam mais do 1 a 1, o cafezinho na padaria. Tudo bem, pode acontecer. Mas o discipulado, sabe o que é? Levanta dessa cadeira e vamos edificar o reino de Deus. Esse é o discipulado. Não dá para parar para te atender, irmão. A gente atende e correndo. A gente não para, porque é uma corrida de bastão. Na corrida de bastão, tu não para entregar o outro. Os dois estão correndo, irmão. Passa, vai. Não dá tempo. Como é que é a reunião? Tem tempo? Não tem. Eu já fiz isso algumas vezes. Entra no carro, eu tenho que ir lá em Brusque, no meio do carro nós faz a reunião. Aí vai. Ali na reunião no carro, porque não dá para parar, irmão. Nós temos que nos posicionar como os verdadeiros discípulos em Cristo. 6. O ambiente do discipulado. E com 6 eu finalizo. Irmão, então, mais 1h30, tá, irmão? Seis, o ambiente do discipulado. Coloque amor nas minhas palavras. Tá bom? Estamos aqui, se amamos? Final tem que se abraçar, irmão. Existe algo muito perigoso. Aí? Que é ignorar viver no corpo de Cristo. Porque o discipulado, ele precisa ter um ambiente. E o ambiente do discipulado é o corpo de Cristo. Tu ignorar esse ambiente, você está ignorando o discipulado. Uma questão, uma grande diferença, qual? Estar no corpo e viver como corpo. Olha aqui. Uma anomalia está no corpo? Sim. Sim ou não? Está no corpo. Ela vive como corpo? Não, porque ela não obedece o cabeça. A minha mão está no corpo? Ela vive como corpo? Vive. Mandei ela fechar, mandei ela dar tchau. A mão está obedecendo a ordem da cabeça.
Quando tem uma pessoa com câncer, o câncer está no corpo. Ele obedece à cabeça, mas está no corpo. Estar no corpo e viver como corpo são coisas diferentes. Porque pode uma pessoa, ela estar no corpo, mas não obedecendo a cabeça, o que essa pessoa faz? Ela consome a energia do corpo. Por quê? Porque aquilo que era para ela fazer, eu tenho que parar minha vida e fazer. E isso vai consumindo a energia do corpo. Porque você foi chamado para fazer alguma coisa no... Então, o que é o câncer no corpo de uma pessoa? Uma anomalia que ela vai definhando o corpo. Porque ele não obedece o cabeça e ele se alimenta da saúde do corpo. Então, nós temos que viver como. O discipulado não é viver no corpo, é viver como um corpo. Porque você pode frequentar todas as reuniões, se escandalize. Você pode frequentar até as reuniões da minha mesa, na minha casa. Só que você não se comporta como corpo. Porque você só está consumindo do corpo. E não coopera para que o evangelho avance. É muito sério isso, irmão. Muito sério. Não é sobre ir na igreja, irmão. É sobre você participar. Irmão, estamos na última ministração do ano. Nós tínhamos que parar e se olhar. E agora? O quanto de Cristo cresceu? E agora, será que eu vivo como um corpo ou simplesmente sou como uma anomalia do corpo? Porque viver como um corpo faz parte do discipulado. O corpo pode estar inteiro, mas se uma parte do corpo agir com autonomia, a saúde do corpo está ameaçada. Se uma parte do teu corpo começa a agir com autonomia, você está comprometido com alguma parte. Teve um tempo que eu tive algumas questões, enfim. Irmão, eu dormi em qualquer lugar. Só que eu dormi por pouco tempo assim. Eu dormia 10 minutos, acordava. Dormia 10 minutos, 5 minutos, acordava. Tive um tempo da minha vida que eu fiquei muito assim. E isso, uma vez eu sofri um acidente porque eu estava assim, eu estava com problema de saúde. E com várias questões, né? Junto com o problema de saúde. E aí na minha ideia, eu só piscava, só que passava 15 minutos. Não sei se você já teve essa percepção de tu só, às vezes no sofazinho, tu piscar, meu Deus, acabou o filme, já com a propaganda do outro filme, né, da Netflix. Meu Deus, mas eu... Meio que acontecia isso comigo, sabe? Aí uma vez eu vindo na avenida, um carro buzinando atrás de mim, eu parei o carro, falei, irmão, o carro parou atrás de mim, eu pensei, agora nós vamos se estranhar. Ô irmão, tu tá buzinando aí atrás de mim. Ele falou assim, ó, você invade a outra pista? Tá invadindo a outra pista, você vai causar um acidente? Eu falei, eu? Não. Aí eu percebi que eu estava dormindo, por isso que eu invadi a outra pista. E aquele irmão buzinando, ele estava tentando me ajudar. Só que o que eu fiz? Teimoso, entrei no carro e fui, sofri um acidente, irmão, terrível. Se uma parte do corpo viver autônoma, pode comprometer todos nós aqui. Se aquilo que você foi chamado para fazer, você não faz, vai comprometer alguém aqui. Certeza, irmão. Certeza. Dentro da sua casa, se o marido não fazer algumas coisas, compromete a casa inteira. A mulher, né, com a sua glória, mais ainda. Porque a mulher tem um poder na casa que o homem não tem na Bíblia. Todo mundo, o homem é o sacerdote. Por favor, irmão. Na Bíblia, diz que nas mãos de uma mulher pode ser destruída uma casa.
O homem não fala isso, que um homem destrói uma casa, um lar. Mas na Bíblia diz que a mão de uma mulher pode destruir um lar. Se você não faz a sua parte, alguém vai ter que fazer. E isso vai produzir cansaço no corpo de Cristo. O discipulado é que todos nós, pastor não pastor, Vicente ou não Vicente, o mais velho ou o mais novo, desfrute da graça de Deus e participe dessa graça de Deus. Esse é o âmbito do discipulado. O câncer vive para si mesmo, se alimenta do corpo e não coopera nada com o corpo. 2 Coríntios 5:15, para dizer que eu leio a Bíblia. Tudo bem? Podemos finalizar então? 5:15, 2 Coríntios 5:15. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam, para câncer, para autonomia. Mas para aquele que por eles morreu, você vive por Cristo, irmão. Por Cristo você vive. E Cristo agora não é só uma pessoa. Cristo é todos nós. Nós somos o corpo de Cristo. E Ele morreu para que você não viva sozinho. Sozinho. Quando você passa um processo sozinho, que você não foi chamado para passar sozinho, você nega aquilo que foi feito na cruz. Porque a cruz aconteceu para que nós nos tornamos um. Eu não quero que você receba o título de inimigo da cruz. Estou aqui com grande preocupação. Porque tem pessoas que só pensam em si. E o teu lugar não é aqui. Se você veio pensando só em você, Deus falar com você, vai embora, irmão. Deus não quer falar contigo. Deus quer falar com todos nós. Com todos nós. Deus quer falar. Não tem espaço para você na igreja, mas tem espaço para nós. Olha aqui para mim. Vamos rebobinar? Graça e paz, irmãos. Hoje a palavra é do discipulado. Quando você ouve a palavra de Deus, o que acontece dentro de você? Você se sente acusado ou constrangido? Irmão, vai dar nó na minha cabeça? Sai fora, irmão. Tu não vai ganhar de mim não, irmão. Se sente acusado com essa palavra ou se sente constrangido? Respondam! Respondam! Quer viver ofendido em inimizade, irmão? Você vai se afundar! Mas se quiser se render, o corpo de Cristo tem todos os recursos no corpo de Cristo. O que tu precisa? Precisa de um pai? Tem aqui no corpo de Cristo. Precisa de uma mãe? Tem no corpo de Cristo. Precisa de um aluguel para pagar? Tem no corpo de Cristo, irmão. Nós somos a igreja, fonte inesgotável da graça de Deus. E aí, irmão? Agora o Espírito Santo colocou nós de frente para o mar. Atravessa, irmão, bate o cajado e vamos para cima. Show. O discipulado não é o que fazemos para Deus, mas é o quanto que Ele faz em nós. O quanto de Deus faz em você tem que ser maior do que o quanto você faz para Ele. Se Deus não faz em você, você é inútil aqui. Tem que começar Deus fazendo em você, cara. 1 João 1,5. Que a Ele... Não canta. Depois... Irmão, glória a Deus pelo apóstolo João. Quem gosta? É maravilhoso, né, irmão? Glória a Deus pelo apóstolo João. Que lindo. E esta
É a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Vai. Se dissermos que temos comunhão com ele. E o quê? E andarmos em trevas. Irmão, tem certeza que você não quer ser discipulado? Quer andar obscuro, sozinho? E andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vai mais um. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse é o poder da comunhão. Somos purificados pelo sangue de Cristo. Meu Deus. E outra, temos comunhão uns. Comunhão com Deus? Faz parte. Olha isso. Se uma pessoa ela tem comunhão, não tem comunhão com o Senhor, olha para mim. Se tem uma pessoa, essa pessoa ela não tem comunhão com Deus, dificilmente ela vai ter comunhão com os irmãos. Olha aqui. Comunhão não é cachorro quente. Comunhão não é reuniãozinha. Risadinha. É legal, faz parte. Comunhão é nós nos alinhar. A voz do Espírito. É todos nós ouvimos a mesma voz. É nós sentar na mesa e ter um cachorro quente. Tudo bem, tá? Faz a maionese caseira e me chama. Mas comunhão não é sobre isso. Comunhão é todos nós desfrutarmos da vida de Cristo na mesa. Isso é comunhão. Se a pessoa ela não tem comunhão com Deus, ela tem dificuldade de comungar com os irmãos. Certeza. Irmão, toda pessoa que ela tem dificuldade de estar numa igreja, se você vê bem pertinho a vida dessa pessoa, é o quê? Ela não tem comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos, ela cresce junto. Se você não tem comunhão com os crentes, não vai ter com o Senhor também. Porque a comunhão divina é uma só. Você sabia que Deus escolheu ser amado por meio dos irmãos? A gente ama Deus, mas Ele escolheu ser amado pelo próximo também. Porque quando amamos o próximo, amamos o Senhor também. Se permanecemos em comunhão no Espírito, nunca falaremos de maneira vulgar. Se permanecemos em comunhão, nunca falaremos negativamente dos santos ou de igreja. Lembrando que define o que é igreja, né? Tem coisa aqui em Camboriú que não é igreja, tá? Tranquilamente. Pode perguntar para mim e eu vou falar tranquilo. Isso não é igreja. Por quê? Por causa disso. Lógico, vai ter 150 mil coisas, né? Nunca falaremos negativamente dos santos, porque estamos em comunhão. Nunca espalharemos fofocas. Nunca espalharemos fracassos de outra pessoa. Nunca falaremos do pecado de outra pessoa, porque estamos em comunhão. E o pecado daquela pessoa está no mesmo lugar que o seu, perdoado. Nunca fazemos isso. Nunca. E quando eu falo nunca, no original é nunca. Nunca fazemos isso. Encorajamos os santos, porque estamos em comunhão. Ah, como eu gosto de comunhão, irmão. Eu adoro quando eu sento com algumas mesas com o pastor Christian e ele fala, hoje vai ser um pouquinho longo. 3 horas de ministração direto na mesa. Tomando café, aí eu levanto, dou uma esticada, senta de novo. Amanda faz mais um prato para mim, vamos conversando. O outro já vai passando o café e a palavra vai indo. Quando vê 1 hora da manhã, quando vê 2 horas da manhã. E quem conhece ele, eu sou faminto, eu quero mais, não para aí não. O que é?
Vai chegar e soltar no ar, não vai continuar? Pode continuar. Eu quero é mais. Coisa boa, né? Estar num ambiente de comunhão. Qual é a natureza das nossas conversas? Porque o Espírito que está em nós é santo. Mateus 16, 24. Realmente, em 5 minutos eu acabo, tá? Realmente, verdade. Por mais que esse aqui a gente se coça, né, irmão? Esse aqui o pregador se encoça nesse aqui, né? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Ou si mesmo aí de novo, né? Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então significa que cada um tem uma cruz. Nós temos uma porção particular de cruz. Cada um tem uma cruz aqui. Para quê? Para que sejamos eliminados nela. Para que a nossa carne não participe do desenho eterno de Deus. Todos nós temos uma cruz. E precisamos nos encontrar nela. Amém? Temos uma cruz, temos algo em particular. O quê? Temos uma cruz. E para que a gente tenha essa comunhão horizontal, temos que negar a nós mesmos. Essa comunhão horizontal tem que negar a nós mesmos, irmão. Eu sei que a pessoa, quando ela não amadureceu ainda, e não é nosso inimigo, ela escolhe onde ela vai. Ela escolhe a pessoa que ela vai atender, ou que ela vai conversar. Mas uma pessoa madura, ela vai onde o Espírito direcionar. Tu acha que eu gosto, irmão? Nem sempre é gostar. Eu não gosto. Tem lugares que eu não gosto, mas não significa que eu não vou, porque eu tenho que obedecer ao Senhor. Todo mundo acha que a gente, quando se trata de missões, você olha o turismo desses falsos apóstolos, vocês acham que é aquilo ali. Não é, tá, irmão? Sabe o que é missões? Você chega lá, oração, jejum, devocional 5:30 da manhã, com os líderes, para alinhar as palavras que vão ser ministradas. Você entra no carro de uma pessoa que não fala a tua língua. Você vai para um vilarejo que você não faz ideia onde é que é. Tu não sabe nem o que vai pregar. Porque tu chega lá, tu se apavora com a situação. E para piorar, quando tu tá chegando na igreja, tem umas pessoas com uma metralhadora no meio da rua. Não é tão comum, né? Aqui eu nunca vi ninguém com metralhadora na rua. Mas por obediência estamos em comunhão. Estamos muito confortáveis. Mas a comunhão exige tudo de nós. Tudo, irmão. Tudo. Sabe que ponto? Vou abrir mais um. Vocês têm meu coração, né? Eu tenho medo do próximo chamado que o Senhor vai me chamar. Eu estou tremendo, irmão. Porque eu sei que vai exigir muito mais do que foi esse ano. Eu me considerava uma pessoa ousada, mas um dia antes de viajar para um projeto de missões, eu olhei para Amanda, eu não vou, entrei em desespero. Entrei em desespero, eu precisei localizar por que tinha um sentimento que eu não queria deixar eu ir. Aí eu fui ver, sabe o que é? Domínio. Aqui tu vai no Brasil, tu domina, é fácil, tu liga para a polícia, aqui tu fala português, o outro entende. Mas tu ir para um lugar que tu não sabe nem o que tu vai falar, tu não sabe nem onde tu vai dormir, né? Ou se vai dormir. Te deixa num lugar desconfortável, mas pela comunhão em Cristo nós vamos. Você precisa sair do seu lugar, irmão. Tu acha que eu gosto de ficar às vezes aqui no final do culto com uma pessoa que ela veio uma vez na igreja e comeu uma pizza aqui com ela, eu nem sei quem ela é.
Acho que eu gosto? Eu quero ir para casa, irmão. Eu tô cansado. Depois de uma pregação, cara, tu não tem noção. Chego em casa exausto. Mas aí eu fico até meia-noite escutando uma pessoa. Só que você tem a opção. Você vai embora. Estou dando pequenos exemplos para tu ver como a autonomia no corpo prejudica. Irmão, se interesse, porque o corpo de Cristo tem que ter autoestima. Tem que ter autoestima para o corpo de Cristo. Nós temos que olhar para o corpo de Cristo e ter uma estima maior. Nós precisamos saber o que é corpo de Cristo, irmão. Sabemos quem é Jesus. E vou te dizer, é fácil saber quem é Jesus. Mas ter uma revelação de qual é o corpo é quilômetros depois. Fique de pé comigo. Vamos acabar. Prometi que ia acabar e... Enquanto você sobe, enquanto os irmãos sobem, se organizem. Levante sua mão comigo rapidamente. Oremos para que a saúde do corpo de Cristo alcance a mãe da Sara, seja tocada poderosamente no seu organismo. Oramos, a Ângela também teve que sair agora, porque está com febre, está com suspeita de Covid. Veio aqui, serviu, fez a parte dela. Cara, isso não tem como, irmão. Não tem como. Sem acepção de pessoas, essa pessoa ela vai me ter para sempre. Para sempre. Tudo que é da minha casa, essa pessoa vai ter, não tem como. Vem servir dessa maneira. Que ela possa ser curada também. Tem mais alguém que estava doente, irmão? Tinha mais alguém que estava doente? Alguém lembra? Alguém lembra de alguém doente que nós... Não? Se essas pessoas possam ser tocadas pela glória de Deus. Todas as células sejam organizadas. Que a saúde do corpo de Cristo cresça, cresça. Toque, Senhor. Aproveitar que estamos orando pelos doentes. Todo aquele que se encontra doente. Oramos por todo aquele que está nos postinhos de saúde, nos UPA, no RUT. Aqueles que se sentem abandonados nos corredores dos hospitais. Recebam a cura em Cristo, porque nós cremos. Cremos na cura. Cremos que o Senhor Jesus pode passar tocando e curando, porque Tu és soberano, reina sobre todas as coisas e reina sobre o corpo. Tu criaste o corpo humano, somente com uma palavra recebemos a saúde do corpo de Cristo. Ei! Vamos fazer o nosso culto ao Senhor. Estamos aqui para ser aperfeiçoados, corrigidos. Avançamos. Esse ano não corremos em vão. Como disse o Otávio, o Evangelho avança. Já não há mais nada pra Ele não pertença, e tudo existe graça, já não há mais nada pra Ele
Todo o meu ser pertence a Ti, Senhor. existe graça, cantemos sim. Declare: todo o meu ser pertence a Ti, Senhor. Amados, coloque a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor tudo aquilo que impede de ouvir a voz de Deus. Pode repetir o que eu estou falando também, tudo bem? Tudo aquilo que impede de ouvir a Tua voz, Senhor, seja exterminado. Senhor, que todo olhar comparativo seja exterminado. Senhor, aquilo que me impede do discipulado seja exterminado. Senhor, aquilo que impede de desfrutar do corpo de Cristo seja exterminado. Tudo aquilo que me deixa lento seja exterminado. Tudo aquilo que me impede de avançar como corpo, tudo aquilo que é autônomo, toda a minha vontade de ficar fazendo aquilo que eu quero, que eu gosto, seja exterminado pelo desejo de cumprir a vontade do Pai. Nos rendemos, Senhor, à Tua vontade, aos Teus desígnios e desejos. Abre os nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Você está feliz, amado?